Os tratamentos, N tratamentos. Temos uma série de antibióticos que promovem, que tem eficácia sobre coli, tá? Porém, ela deve ser feita sempre na fase inicial da doença, tá? Uma outra característica dessa doença da coli é que ela possui alta resistência, alta indução de formação de resistência a esses antimicrobianos. Então, quando a gente começa a usar indiscriminadamente esses antibióticos por um período muito prolongado, através de doses subterapêuticas, a gente observa muito que, eu já ouvi um consultor sanitarista falar, que existem as doses terapêuticas e as doses comerciais. Então, as doses comerciais são aquelas que, por uma questão de cotação de produto, é necessário entrar, ele começa a reduzir as doses necessárias para ter eficácia contra essa bactéria. Então, essas doses subterapêuticas ou comerciais, elas vão começar, então, a induzir a essa elevada resistência, que já é uma característica do micro-organismo. E também a gente usar ele, então, por um período prolongado. O que é muito importante da gente fazer, então, tanto o uso racional desses antibióticos, quanto também uma ciclagem desses antibióticos. E para isso também uma ferramenta bem importante para a gente é a realização do antibiograma, que vai identificar para a gente a questão da eficácia desses produtos e posicionamento de determinado produto. Então aqui a prevenção e controle. Basicamente o que a gente tem que fazer é melhorias de manejo, principalmente na ambiência, ventilação, altas densidades de manejos vacinais, dar vazio adequado sanitário, as melhorias de biosseguridade no incubatório, nos processos de coleta de ovos. A utilização de gentamicina é uma ferramenta que a gente pode utilizar no momento da aplicação da vacina injetável, para que a gente consiga evitar um pouco aquele estresse de manejo do salão de pinto, do nascimento, até o alojamento, que pode causar uma infecção oportunista. Os probióticos e prebióticos, eles podem ajudar a eliminar a presença dessas amostras no intestino, ou seja, então, reduzindo e eliminando um pouco a carga de contaminação desses aviários através da eliminação que Escherichia coli no intestino das aves. Vacinas e vacinação, vamos abordar aqui então as principais vacinas utilizadas e as principais práticas a campo. Tá? Começando então pelo incubatório, só para ilustrar quais são os tipos de vacinações que são feitas no incubatório, nesse pintinho que vai para o campo, através da vacinação injetável subcutânea, ou em ovo, ou spray. Aqui as doenças que nós prevenimos através de marek, boba, gumboro, Newcastle, bronquite, pneumovírus, são as principais vacinas utilizadas nos incubatórios brasileiros. Aqui as vias de aplicação. Então aqui, para ilustrar, a vacinação injetável subcutânea, que é realizada por essas máquinas injetáveis pneumáticas, que administram a vacina na região médio dorsal do pescoço. Aqui novamente. Aqui, quando a gente não faz a vacinação então injetável, ela é feita a vacinação em ovo no momento da transferência dos ovos da incubadora para o nascedouro. Tá? Então é administrado por esse sistema de agulhas a vacina em cada ovo na bandeja, então facilita muito a uniformidade e a eficiência de aplicação e a eficácia dessa aplicação, que é administrada na região do líquido amniótico. Tá? Aqui novamente uma visão da máquina vacinadora em ovo. Quando fazemos as vacinações via spray no incubatório, elas são realizadas tanto pelas máquinas por gabinete ou esteira mecânica. Então a esteira mecânica normalmente ela passa por um sensor e é depositado a dose por aspersão nessas aves. É uma vacinadora mais rápida, mais eficiente e que é utilizado em incubatórios de maior volume de nascimento. Tá? A questão das vacinadoras gabinete, que também faz o mesmo trabalho, só que de uma maneira mais lenta. Tá? E o ideal é a gente fazer, às vezes, uma monitoria através da utilização de corantes, onde a gente tem que ter 75% a 80% desses pintos demonstrando as penas nas penugens do corpo ou da cabeça. No campo, quais são os tipos de vacinação que a gente faz, as práticas? Tanto spray quanto água de bebida. Quais as vacinas que a gente usa a campo? Newcastle, bronquite, gumboro,
nessas vias de aplicação e nessas idades, em torno de 14, 1 a 3 de reforço de vacinação com 10 dias. No caso de Gumboro, média de 7 a 14 dias as revacinações. Temos que ter cuidados muito importantes com essas vacinas, porque elas são muito sensíveis às condições de temperatura do ambiente. Elas devem ser transportadas em isopor com gelo reciclável, temperatura próxima de 2 a 8 graus Celsius. Na recepção dessas vacinas, nós temos que conferir a mercadoria, observar a data de validade, o número de doses se veio adequado. A temperatura de chegada é extremamente importante, através de termômetro de vareta, que consegue identificar a temperatura que está lá dentro da caixa, tá? O acondicionamento correto dessa vacina em refrigeradores específicos para esse acondicionamento, com termômetros registradores das temperaturas médias e mínimas e máximas. No campo, quando a gente parte com a vacina do fomento para os integrados, elas também devem ser feitas dessa maneira, através de gelo reciclável isopor, numa temperatura de 2 a 8 graus. A entrega ao integrado deve ser apenas do número de doses que vai ser utilizada, poucos dias antes da aplicação, para evitar que essas vacinas sejam mal acondicionadas pelo granjeiro. Porque normalmente eles deixam a vacina na porta, então ela tem uma amplitude de temperatura muito grande, ou deixa numa geladeira que está com baixa temperatura porque ela está muito cheia de alimento lá. Então a gente tem que minimizar ao máximo essas perdas de temperatura através da entrega mais no momento da vacina, através de caixas. No caso da vacinação spray, ela é um método massal utilizado para vacinas vivas, que é ideal para atingir tanto as vias respiratórias quanto a glândula de Harder, que fica atrás do olho, tá? Que é um órgão linfóide que também é necessário de ser estimulado, porque se trata de um órgão que é uma das portas de entrada, é a via ocular. Então, ele estando imunologicamente competente, ele é importante então para a proteção contra a entrada dessas doenças. Extremamente importante os cuidados com esse equipamento que vai ser feita a vacinação spray. Então, através da verificação da limpeza desses equipamentos, vacinar sempre preferencialmente pela manhã, que é um período mais fresco, que então colabora com a viabilidade da vacina. Usar um diluente específico ou água fresca também limpa, sem resíduos de cloro ou desinfetantes ou medicamentos, para que também não afete a viabilidade. E administrá-la no máximo até 2 horas após a recomposição. Essa vacina spray, ela é muito utilizada para vacinação contra bronquite no primeiro dia de vida, quando a gente tem, por exemplo, incubatórios que não utilizam a vacina em 100% dos lotes que são incubados e que são nascidos nesses incubatórios. Então, no caso de incubatórios comerciais que vendem pintinho, então tem clientes que solicitam a vacina contra bronquite, tem empresas que não solicitam, tem incubatórios que posicionam a vacina, tem incubatórios que não posicionam. Então, para que não seja realizada a introdução desse vírus no incubatório, a gente faz então a vacinação desses pintinhos na caixa durante os primeiros dias de vida. Pode ser feita tanto fora do incubatório, em outras salas específicas, quanto no caminhão ou no campo. O procedimento é o quê? Alinhar as caixas no chão, longe das campanas no caso do campo, reduzir ao máximo a ventilação, minimizando a deriva, que seriam as gotas que não vão entrar em contato com a ave. São as gotas que vão ser levadas por uma ventilação, tá? por uma corrente de ar. Distribuir toda a solução vacinal nos pintos, 100% dessa solução, usando movimentos uniformes ao longo de 2 lados da fileira de caixas, posicionar a haste mais ou menos a 40 centímetros das aves em relação ao bico aspersor e manter essas aves no máximo até uns 10 a 15 minutos para que ocorra um efeito prine aí, ou elas ainda se otimizem o processo vacinal de ingestão dessa vacina. Aqui é muito importante na questão do equipamento, a pressão desse equipamento, a regulagem dessa pressão e o tamanho de gota. Então, porque a gente pode ter desregulagem desses equipamentos, vão produzir variação ou baixa uniformidade dessas gotas. Então a gente pode ter gotas muito pequenas ou gotas muito grandes. Ou se não, até bicos novos, mas com uma vazão menor, que vai causar então uma aspersão maior dessas gotas. Então a produção do tamanho de gota vai variar de acordo com o tamanho do bico. No caso de gotas muito pequenas, elas vão penetrar profundamente no trato respiratório, ou seja, existem barreiras físicas que promovem a proteção do aparelho respiratório. Então, as barreiras físicas são os seios nasais,
a traqueia, o sistema mucociliar da traqueia. Então são barreiras físicas que as gotas, quanto mais grossas, elas vão parando mais nessa localização. Porém, quando a gente tem gotas mais finas, elas vão aprofundando cada vez mais, porque elas vão vencendo essas barreiras físicas e vão cair então em contato com os brônquios. No caso de níveis pulmonares inferiores, já tem tecido linfóide naquela região. Então, quando a gente tem uma estimulação direta desses tecidos linfóides, a gente tem então uma exacerbação dessa reação vacinal, porque o pintinho, a ave não conhece aquilo como uma agressão, como uma doença. Então, a própria vacina, se ela for feita com uma gota muito fina, ela pode então causar doença. Já no caso de gotas muito grandes ou com desuniformidade no seu tamanho, a gente vai causar então subdosagem. Por quê? Porque essa vacina ela não vai para o aparelho respiratório, ela vai cair na penugem das aves. Então a gente tem uma exposição insuficiente à vacina que vai elevar muito as reações de rolagem dos vírus de bronquite, que vão então perdurar essas reações vacinais após 18 a 21 dias pós-vacinação, causando então reações mais longas e com maior intensidade.